Dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora sobre a barreira hematoencefálica. Há mais de 100 anos foi descoberto que se uma tinta azul fosse injetada na corrente sanguínea de um animal, todos os tecidos do corpo se tornariam azuis, exceto menos o cérebro. Então vejam, as drogas psicoativas, elas atravessam essa barreira hematoencefálica. Por quê? Porque ela é a mais complexa camada lipoproteica que uma molécula pode atravessar, consequentemente chega ao sistema nervoso com facilidade e, portanto, passando também por outras barreiras como placenta durante a gestação, afetando inclusive o desenvolvimento fetal, podem gerar inúmeras repercussões. Essa barreira hematoencefálica, ela foi descoberta pelo trabalho pioneiro da fisiologista, bioquímica e humanista Lina Solomonovna Stern, em 1878 a 1968. Então, ela fez um trabalho importante e, inclusive, suas descobertas médicas salvaram milhares de vidas nas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Então, vejam, ela descobriu que a barreira hematoencefálica é uma estrutura de permeabilidade altamente seletiva, que protege o sistema nervoso central, ou seja, não permite que substâncias potencialmente neurotóxicas presentes no sangue entrem no sistema nervoso central. Então, ela é essencial para a função metabólica normal do cérebro. Ela é composta de células endoteliais bem unidas e cerca de 98% dos medicamentos em potencial não ultrapassam a barreira hematoencefálica. Então, substâncias importantes para o cérebro, como glicose, citoácidos, hormônios, enfim, elas devem ser transportadas por proteínas o quê? Específicas. Por quê? Veja só, a função da barreira hematoencefálica é proteger substâncias estranhas do nosso organismo, do nosso cérebro, certo? Então, elas protegem contra barreiras, fungos, parasitas, e ela também mantém o ambiente químico protegido e constante para o bom funcionamento do cérebro. Aqui é só uma estrutura do neurônio para a gente lembrar, o núcleo, os dendritos, no caso o axônio sendo protegido aí, por estruturas como o oligodendrócito, o astrócitos, que nós vamos falar agora, e os terminais dos axônios. Então, como é a estrutura, fisiologia e anatomia das células neuronais, dos neurônios, enfim, células nervosas? Os astrócitos, que são exatamente essas estruturas vasculares, chamados pés vasculares, que são prolongamentos que se expandem sobre os capilares sanguíneos, eles transferem moléculas e íons do sangue para os neurônios. Então, eles que são responsáveis para nutrir, para alimentar os neurônios. Os perícitos, eles têm a capacidade de formar e manter a barreira hematoencefálica, tanto no cérebro adulto, como no desenvolvimento do cérebro. Eles regulam a permeabilidade, ou seja, o que entra e o que sai no cérebro. Então, a permeabilidade da barreira hematoencefálica regula a circulação sanguínea em regiões cerebrais e também eles promovem a redução do transporte vesicular. Os oligodendrócitos são células de suporte por restaurar a bainha de melanina e mantê-la saudável. Então, vejam, um estudo publicado pelo jornal Neurociência mostra que dormir bem é essencial para a manutenção da bainha de mielina, que ela é uma camada fina lipídica que reveste todo o corpo do neurônio e garante que a condução do impulso nervoso ocorra de forma eficiente e rápida. Então, durante o sono, há um aumento da atividade de genes, que contém informações sobre a produção dessas células de suporte, que são os oligodendrócitos, e, por outro lado, quando a pessoa não dorme direito, são ativados genes envolvidos do estresse e da morte celular. Então, o sono ajuda na regeneração celular e propicia condições ideais para produzir mielina e
repor o que naturalmente foi desgastado. Essa reparação celular provavelmente leva semanas ou até meses. Então, vejam, uma noite de sono mal dormida ou perdida pode interromper esse processo de regeneração celular, tá bom? Aqui eu deixo para vocês os neurotransmissores ligados a situações de sobrevivência e também, no caso, de funções mentais importantes e cognitivas, como, por exemplo, a adrenalina, um neurotransmissor relacionado à luta e fuga, a noradrenalina relacionada à concentração, a dopamina relacionada ao prazer e à sobrevivência, a serotonina relacionada ao humor, ácido amino gama butírico é relacionado à situação de calmaria, né, calmante, acetilcolina relacionada ao aprendizado, glutamato relacionado à memória e as endorfinas relacionadas à euforia. Então, quando nós temos a ação, né, desses neurotransmissores nas sinapses, né, nós temos essas funções sendo reguladas de concentração, humor, aprendizado, memória, calmante, enfim. Tá? Então, vejam só, alguns neurotransmissores, notadamente a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, estão muito ligados ao estado afetivo das pessoas. Então, essa situação de níveis normais de neurotransmissores é o que traz a regulação e é o que os medicamentos fazem, né? Regulam a normalidade dos níveis desses neurotransmissores, neuroreceptores nas sinapses das nossas células nervosas. Os termos utilizados ao consumo de drogas, ao uso de drogas, abuso de drogas, dependência de drogas, elas vão exatamente estar relacionadas a toda essa situação de regulação desses neurotransmissores. Vejam, o uso dessas drogas ou qualquer consumo pode ser esporádico ou episódico. O abuso é quando já tem prejuízo nessas sinapses, né, e assim consequências para o seu funcionamento adequado do sistema nervoso e, consequentemente, comportamento e vida geral social, né? E a dependência é quando tem o consumo sem controle. E aí vão gerar sérios problemas para a pessoa. Por quê? Porque, lembra, esses neurotransmissores, eles vão estar desregulados, certo? No caso, nas sinapses aí dos neurônios dos pacientes, das pessoas, né, que estão usando. Então, quanto ao uso de drogas, nós podemos falar, né, que é uma autoadministração de qualquer quantidade de substância psicoativa. Quanto ao abuso, pode ser entendida como um padrão de uso que aumenta risco de consequências prejudiciais à pessoa que está em uso e, devido ao vínculo forte com a substância, acaba interferindo nas suas relações humanas e tudo isso, por sua vez, traz para o paciente, para a família, situações que fora de controle, né? Então, nós entendemos aí, né, através dessa questão das sinapses, que elas estão desreguladas, a quantidade de neurotransmissores de dentro e fora das células, né? Então, a dependência, por sua vez, né, apesar de muitos estudos e teorias, né, não tem os limites tão claros, não definem muitas vezes o quanto, né, quanto o paciente é dependente, ou quanto vai ser, quanto de drogas vai ser utilizado e que vai trazer prejuízos, enfim, a dependência faz parte do quê? Da natureza humana, de cada indivíduo, e que vai definir, né, cada caso vai ter que ser analisado e vai ter que ser classificado aí o estado de dependência e os prejuízos que vão causar, tanto para a pessoa quanto para as suas famílias, né? O que é importante nós lembrarmos? Que quanto mais cedo
né, esses pacientes tiverem acesso, né, ao álcool, ao cigarro, às drogas, enfim, maior possibilidade de desenvolvimento e problemas que levariam à dependência. E os estudos mostram isso, que crianças pequenas, 7 anos, 8 anos, 9 anos, não sei se vocês conhecem crianças até com menor idade, em uso de drogas ilícitas e drogas que prejudicam a saúde deles, da família, enfim, desestrutura tudo, né? No caso, o que acontece? Eles têm acesso a essas drogas. Então, é muito importante nós conversarmos com as famílias, conversarmos sobre todas essas situações que envolvem o uso de drogas, os prejuízos que são trazidos a esse contexto familiar e trazer o apoio que nós conseguimos trazer para eles, que estão disponíveis na saúde pública da cidade e no caso do país mesmo, né? Tem muitas situações de tratamentos, de encaminhamentos a nível municipal, estadual, que nós podemos lançar mão e fazer encaminhamentos e fazer acompanhamento dessas pessoas. Para quê? O que é importante na saúde mental? Aliviar sofrimento e trazer o paciente e família à realidade, certo? Não adianta usar drogas, né? Tem até uma expressão difícil de entender, mas é uma expressão que eu ouço muito, que é beber para esquecer, né? Então, na verdade, na brincadeira é uma situação. Agora, quando a gente pensa em relação à realidade, nós precisamos, né? Acabar com a realidade, viver nossa realidade e tentarmos ser felizes, certo? Então, bons estudos, tem as atividades da aula e vocês podem fazer que nós vamos corrigi-las e nos preparar para as provas, né? Tanto da faculdade quanto concursos públicos e outras provas mais do dia a dia da nossa vida profissional, tá bom? Um beijo.